Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim, Ok, bom dia a todos, hein? bom dia, professor. Bom dia, bom dia. São quase 10 horas. Eu vou dar mais uns minutinhos para as pessoas entrarem. Vou começar às 10h05, tá ok? Eu vou compartilhar a tela aqui para ver se vocês estão vendo os slides. Só um minutinho. Aí vocês vão me falar aqui. Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim. Ok. Então eu vou sair. 10h05 a gente começa, tá?
Oi, Ângelo. Ângelo, eu vou dar uma aula agora pela internet para os alunos. É alguma coisa assim importantíssima? Depois eu vejo. Eu ligo para você. Assim que eu terminar aqui, tá? Que eu tenho que dar aula em Vassouras agora. Bom dia a todos. Vamos começar. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Por favor, alguém responda. Sim. Ok. Espero que todos estejam bem. Eu estou vendo aqui o número de participantes na sala de aula. Nós temos, nesse momento, 88 participantes. Eu tenho a lista de presença de vocês aqui. Isso vai ser verificado ao final. Tá? Nós vamos hoje... Nós temos o caso guia número 1, onde nós vamos rever esse caso e, a partir dali, nós vamos comentar aspectos relacionados a uma patologia, né, que o paciente apresenta, com vários pontos para serem explorados. Hoje nós vamos falar de dois pontos. A importância do diabetes, né, a sua prevalência, e vamos falar também um pouco relacionado ao mecanismo de ação da insulina. Existem outros pontos que também vão ser abordados, como complicações da doença, o uso racional de drogas, que são aulas subsequentes que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, temos uma aula, na verdade, duas em sequência. Ao final dessas duas aulas, nós vamos conversar sobre dúvidas que vocês tenham e, ao final de tudo, a gente verifica a presença. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou compartilhar, deixa eu interromper o vídeo aqui. Vou compartilhar a tela. Todos estão vendo os slides? Onde vocês podem responder? Está vendo os slides? Sim. Tá bom. Sim. Então, vamos lá. Está aqui. Aqui é o caso guia número 1. Essa aula, inclusive, a gente teve oportunidade lá no início do ano, né, no início de março, a gente abordar. Nós vamos rever hoje. E nós temos aqui um caso clínico de um paciente idoso, diabético, que é atendido. Eu não vou ler o caso todo novamente, mas é um paciente que é levado ao hospital, né? Ele tem complicações relacionadas ao diabetes, mas ele é levado ao hospital por causa de uma infecção presente em membro inferior. Essa infecção ela progride, ela evolui com o agravamento do quadro. Nós discutimos também as possibilidades, a extensão para a infecção óssea e, posteriormente, o uso de exames para documentar esse tipo de infecção. E também o doente, mais adiante, evolui com o agravamento do quadro, se conversa com a família sobre amputação, a família ela recusa, né, esse tipo, o paciente e a família recusa esse procedimento e o doente acaba evoluindo para o óbito. Né? Dentro desse contexto, né, de ter um paciente que tem um diagnóstico de diabetes, é acompanhado, é tratado, né, é muito importante que a gente tenha noção de tudo que pode ser feito para tentar evitar, né, essas complicações graves que ocorrem nesse modelo de paciente, que acaba, muitas vezes, levando ao paciente ao óbito. Chamei a atenção de vocês, né, e vamos rever isso agora, em relação ao conceito de prevenção. Nós temos 3 níveis de prevenção. Promoção da saúde e modificação de fatores de risco associados, que a gente chama de prevenção primária. O tratamento dos casos, propriamente dito, a partir do momento que o diagnóstico é feito, né, que a gente chama de prevenção secundária. E a reabilitação, quando eu tenho lá uma complicação e o doente é amputado, por exemplo, no caso em questão, né? Ou então tem uma infecção que evolui com agravamento e precisa de um tempo longo para que seja resolvida. Quer dizer, isso aí entraria na prevenção terciária.
Um exemplo de prevenção primária é o uso de vacina para a prevenção de uma patologia, né? O que nós todos estamos esperando aí para os próximos meses em relação ao coronavírus, né? Aqui é um exemplo da vacina para a febre amarela, que é utilizada no nosso país já há muitos anos, e nós tivemos, nas vacinações anteriores, né? Talvez vocês se lembrem, aonde a dose da vacina para a febre amarela foi fracionada, certamente para poder ser ampliado o número de pessoas vacinadas. Esse é um artigo que fala que essa dose fracionada ela induz a imunidade de forma adequada. Quer dizer, aquilo que o nosso governo fez lá naquele momento, de fracionar a dose, já havia sido feito antes e também permite que a população se torne imunizada em relação ao vírus da febre amarela. Então, esse é um exemplo de prevenção primária. Um outro ponto a ser discutido também são alguns critérios que definem condições ideais para identificar casos de uma determinada patologia na população. Quer dizer, como é que isso pode ser abordado também? Vejam que isso é uma publicação da Organização Mundial de Saúde. A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento também aceitável, possível de ser feito, e o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Nós vamos ver que todos esses itens aí se aplicam quando a gente raciocina em relação ao diabetes mellitus, né? Então, vamos lá. A doença é um importante problema de saúde pública, né? E o diabetes é um importante problema de saúde pública. É uma das maiores causas de doença e morte no mundo e a prevalência global continua a aumentar, principalmente em relação aos casos de diabetes tipo 2. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, aqui é uma publicação que fala sobre isso, né, da epidemiologia e impacto global do diabetes mellitus, falando que o diabetes mellitus é um importante e crescente problema de saúde pública para todos os países, independente do seu grau de desenvolvimento. Aqui a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial entre 20 e 79 anos vivia com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 642 milhões e 240. Cerca de 75% dos casos são de países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento de casos de diabetes nas próximas décadas. Aqui a gente tem uma série de países, o Brasil está colocado ali como quarta posição dentre os países do mundo com maior número de pessoas com diabetes, entre 20 e 79 anos. Vejam que nós éramos em 2015, número de pessoas com diabetes, 14,3 milhões de pessoas no Brasil, e uma projeção para 2040 de 23,3 milhões de pessoas com diabetes. Então, a expectativa, né, que esse número de casos aumentem bastante nos próximos anos. Aqui também falando das principais causas de óbito no mundo, né? Vejam que o diabetes está ali colocado como nona causa de óbitos no mundo. Em países em desenvolvimento também, né, colocado ali como uma das principais causas de óbito, né? E também, quando comparado com países já desenvolvidos, também colocando o diabetes como uma causa importante de morte no mundo. Então, o diabetes tem um número muito grande de casos, milhões de pessoas são acometidas, e temos também como causa principal de óbito. Qual a prevalência do diabetes mellitus e quais são os fatores associados, né? Vamos ver isso agora, então. Como identificar os casos, né? Como é que a gente, dentro de uma população, nós podemos
identificar os casos de pacientes com diabetes mellitus. Está ali, né? Indicação para rastreamento de diabetes tipo 2 em indivíduos assintomáticos, conforme proposto pela ADA. A ADA é uma associação americana de diabetologia, né? Então está ali, indivíduos com menos de 45 anos, sugere o rastreamento para diabetes tipo 2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade que apresentam mais de um fator de risco para diabetes dentre os seguintes. Então, as pessoas obesas ou com sobrepeso que têm um fator de risco. Dentre esses, teríamos o paciente com diagnóstico de pré-diabetes, a gente vai ver isso daqui a pouco, história familiar de diabetes, parente de primeiro grau, os pacientes diabéticos que evoluem com diabetes tipo 2, eles têm uma herança familiar importante, um fator genético poligênico, né? Raça, etnia de alto risco para diabetes mellitus, negros, hispânicos ou índios, né? da etnia PIMA, mulheres com diagnóstico de diabetes médio gestacional, história de doença cardiovascular, porque as doenças cardiovasculares elas coexistem com o diagnóstico de diabetes, o diabetes agrava a possibilidade de doença cardiovascular, o óbito por doença cardiovascular, hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome de ovários policísticos, sedentarismo e acantose nigricans também. Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Prevalência de diabetes mellitus e fatores associados na população brasileira. Temos ali, o diabetes destaca-se atualmente, quer dizer, está repetindo os dados relativos à importância do diabetes, né? O número de milhões de pessoas, esse número poderá chegar a 592 milhões em 2035. Acredita-se que aproximadamente 50% dos diabéticos desconhecem que têm a doença. Então, muitas pessoas não têm a doença, mas o diagnóstico ainda não foi feito. Quanto à mortalidade, 5,1 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram em decorrência do diabetes em 2013. E também a projeção para os anos subsequentes. Aqui é de referências bibliográficas. Aqui está falando em âmbito nacional, né? O número de casos no Brasil, a quarta posição do Brasil em relação ao número de pacientes diabéticos e também o aumento ao longo dos anos. Ali sinalizando que entre 92 e 2007 observou-se um aumento de 2% na mortalidade por esse agravo, né? Aqui ele fala dos fatores associados, o envelhecimento da população, a crescente prevalência da obesidade e sedentarismo. Quer dizer, se você não tem bons hábitos alimentares, né, você muitas vezes evolui com obesidade e o sedentarismo, quer dizer, o hábito alimentar ruim, o sedentarismo contribuem para a obesidade e a obesidade é um fator de risco grande para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Os processos de urbanização são considerados os principais fatores responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência de diabetes em todo o mundo. Esse cenário tem gerado altos custos social e financeiro ao paciente e ao sistema de saúde. Quer dizer, o doente ele precisa ser tratado, isso também demanda questões financeiras para ele e para o próprio sistema de saúde, que tem que absorver esses casos e tratá-los, né? Tanto a nível ambulatorial quanto a nível de internação. Essa autora estima que o diabetes chegou a responder por 12%, olha, um número muito grande, né, do total de hospitalizações não relacionadas às gestações e por 15,4% dos custos hospitalares do SUS brasileiro no período de 2008 a 2010. Quer dizer, é um custo muito alto para o sistema público de saúde tratar as complicações relacionadas ao diabetes, né? Aqui está falando a relevância do diabetes mellitus e esse estudo buscou investigar a prevalência do diabetes autorreferido. Eu já vou explicar isso a vocês também, que foi como eles fizeram pesquisa, por meio de uma pergunta, né? Algum médico já lhe disse que você tem diabetes? Nesse artigo foi feito nessa publicação, a pesquisa foi feita dessa maneira, ligando e perguntando. Eles notaram também, nessa publicação, a relação entre o diabetes, a probabilidade, né, e a presença de obesidade, a presença de sedentarismo, a presença da hipertensão arterial e também da dislipidemia, da hipercolesterolemia.
mostrando a associação dessas patologias, que são patologias relacionadas a uma chance maior de morte por doença cardiovascular, com o diabetes mellitus. Aqui, voltando a falar da importância, da incidência, da prevalência, né, fazendo a relação do diabetes tipo 2 com a resistência à insulina. Nós vamos ver isso numa aula mais adiante, né? Aqui está falando da transição nutricional, de como as pessoas têm se alimentado nessas últimas décadas, né? Uma chance maior de evoluir com obesidade, né? E também a relação com a incidência e o número maior de casos de diabetes. Assim como excesso de peso, o sedentarismo tem sido associado à ocorrência de diabetes, independentemente da condição nutricional. A prática regular de exercício pode prevenir e controlar a doença, uma vez que atua na diminuição ou manutenção do peso corporal, diminui a resistência insulínica e contribui para a melhora do controle glicêmico, que, por sua vez, reduz o risco de complicações associadas a esse agravo. Apesar de tal relação causal ser amplamente difundida na literatura, um estudo realizado no Brasil com o intuito de avaliar o conhecimento populacional sobre a associação desses 4 fatores que eu acabei de falar anteriormente. E está sinalizando aqui que nós podemos tentar modificar essa evolução abordando aspectos relacionados à prática regular de exercício e também relacionada à diminuição do peso, a melhora para que o paciente não evolua com obesidade. Aqui está falando que aparece comumente associada a outras condições, como hipertensão arterial e dislipidemia. Aqui está falando de uma cidade específica de Campos, no Rio de Janeiro, né? E por se tratar de doença crônica, os pacientes acometidos por diabetes precisam de acompanhamento médico durante toda a vida. Isso somado a uma maior suscetibilidade dos diabéticos ao desenvolvimento de outros agravos e complicações, provavelmente favorece o maior relato de consulta médica entre esse grupo. Então, o doente precisa ser acompanhado para se tratar, para prevenção de complicações, e muitas vezes o doente evolui dessa forma e tem que ser internado para tratamento, né? Aqui falando que a prevalência do diabetes nessa publicação foi de 7,5%, né? Uma outra publicação que fala a respeito disso também, com dados brasileiros, né? A gente está tentando falar de dados brasileiros aqui, falando a respeito das regiões brasileiras, o número de casos, a taxa de mortalidade por diabetes a cada 100 mil habitantes, por macro-região geográfica, segundo a faixa etária. Então, ali tem as faixas etárias à esquerda e as regiões e a taxa de mortalidade por diabetes. Vejam que se mantém alta em todas as regiões, né? O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional. Isso também é fato, né, na nossa sociedade, no mundo todo. As pessoas vivem mais e, portanto, têm maior chance de evoluir com patologias, com doenças crônicas que precisam de tratamento, dentre elas o diabetes, né? Bom, lá dentro daqueles 5 itens, existe um segundo, que foi colocado também, que existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Isso é verdade também em relação ao diabetes, né? Onde você tem um período assintomático relativamente longo, né? E essa publicação fala sobre o número de casos de diabetes e vejam que ele aponta que estima-se que cerca de 40% das pessoas com diabetes não sabem ter a doença na América Latina. Então, o número de pessoas, certamente no nosso país, não sabe que tem o diagnóstico, é porque não teve acesso ao serviço de saúde, não fez exame, então o diagnóstico não é feito e só vai ser feito mais tardiamente. A gente não pode modificar os fatores de risco como deveria ser feito, né? Existe um teste de screening aceitável, pois é o terceiro item lá daquela lista. No caso do diabetes, com certeza, nós temos aqui os exames que são feitos para diagnóstico de diabetes. Aqui nós temos a avaliação da glicemia de jejum, igual ou maior, né?
a 126 miligramas por decilitro, ou então teste de tolerância à glicose com uma glicemia associada a sintomas igual ou maior a 200 miligramas por decilitro, ou a hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5%. Né? Então, são as formas de nós fazermos o diagnóstico de diabetes. Didaticamente, a gente pode dividir em dois tipos, né? O diabetes tipo 1, da infância, onde você tem a deficiência de insulina, os pacientes precisam de insulina para serem tratados, e o tipo 2 é o que nós temos no nosso exemplo ali, do caso guia número 1, que existe uma variação entre resistência à insulina, o predomínio da resistência insulínica com uma deficiência pancreática de produção de insulina. Nós vamos ver isso melhor quando a gente falar na aula específica sobre resistência insulínica, que nós vamos ter mais adiante. Então, didaticamente, tipo 1, tipo 2. O diabetes do tipo adulto, normalmente é o diabetes tipo 2, que representa entre 90% e 95% dos casos de diabetes. O tratamento inicial, durante o estágio assintomático, melhora o prognóstico a longo prazo. Né? Essa é a quarta afirmação. Isso também é verdade quando a gente se refere ao diabetes. Né? As intervenções, nesses casos, podem prevenir ou adiar o início da doença, principalmente nesse ponto específico, que é o doente que preenche critérios para o diagnóstico de pré-diabetes, que é caracterizado da seguinte forma, né? Eu vou andar aqui um pouquinho, eu já vou voltar. Aqui é como a gente caracteriza o paciente com pré-diabetes, né? Ou risco aumentado para diabetes mellitus. Ele tem ali uma glicemia que está superior a 100, mas inferior a 126, né? Quando a gente tem o teste de tolerância à glicose, está ali entre 140 e 200, e a hemoglobina glicada maior que 5,7, porém menor que 6,5. Esses casos são caracterizados ou são ditos como paciente com pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes. Essa publicação é interessante. O que essa publicação nos mostrou? Ela é muito importante. Vejam que é um artigo de 2001. Né? Eles abordaram os pacientes que tinham teste de tolerância à glicose anormal, que foi o que eu acabei de mostrar agora, para incluir no estudo e modificar hábitos de vida e também para ocorrer a diminuição de peso. Então, vejam só, aqui é o artigo, o início do artigo, o que eles estudaram? Né? Eles estudaram os pacientes que foram recrutados através de screening de membros de alto risco, que são pacientes, parentes de pacientes com diabetes tipo 2 e pessoas que estavam acima do peso, definidos como um índice, né, de massa corporal, o índice de massa corporal, igual a 25 ou maior, que tinham um teste de tolerância à glicose anormal. Então, vejam só, familiares de diabéticos tipo 2 e pessoas que estavam com sobrepeso. Né? Esse diagnóstico feito através do cálculo do índice de massa corporal. Aqui é como é feito a classificação em relação à obesidade. Vejam que o sobrepeso é quem está superior a 25 no índice de massa corporal, que foi exatamente quem foi incluído no trabalho. E também tinham, como eu acabei de mostrar, né, o teste de tolerância à glicose anormal. Então, o que eles fizeram com essas pessoas? A proposta que foi feita para essas pessoas é mudar o estilo de vida, fazer exercício físico e ver o impacto disso em relação ao peso, a diminuição do peso, e o que aconteceu em relação ao aparecimento de diabetes tipo 2. Então, vamos lá. Aqui, as intervenções que foram feitas, né? O grupo controle, grupo intervenção. No grupo intervenção houve uma diminuição da quantidade de gorduras que o paciente ingeria, né? Alteração na qualidade da gordura também, aumento do consumo de vegetais, um pouco maior do que no grupo controle. Também, no grupo intervenção, observam que houve uma redução de peso maior do que 5%,
em 43% das pessoas incluídas, enquanto no grupo controle isso ocorreu em apenas 13%. Então, vejam que no grupo intervenção, onde se teve uma abordagem maior em relação a hábitos de vida, evitar sedentarismo, fazer exercício físico, modificar a dieta, o percentual de redução de peso foi maior do que 5% em 43% das pessoas, e no grupo controle, em apenas 13%. Esse slide mostra como que a chance de o paciente permanecer livre do diagnóstico de diabetes foi muito maior no grupo intervenção do que no grupo controle. Quer dizer, o grupo intervenção, com essas medidas que foram tomadas e efetivas em relação à modificação de hábitos de vida, dieta, redução de peso, fez com que os pacientes não desenvolvessem o diabetes ao longo de vários anos, né? É como esse slide está mostrando. Aqui também a chance de diabetes muito menor, a incidência de diabetes muito menor nos pacientes do grupo intervenção, mostrando sucesso quando se faz isso. Quer dizer, se eu identifico na população pessoas que têm obesidade ou sobrepeso, pessoas que têm teste de tolerância à glicose anormal, pessoas que têm familiares com diabetes tipo 2 e aborda essas pessoas para evitar sedentarismo, modificar hábitos alimentares e que elas possam ter uma redução de peso de pelo menos 5% ou um pouco mais de 5%, isso tem um impacto muito grande, muito positivo para evitar o desenvolvimento de diabetes tipo 2, que foi o resultado desse trabalho. Quando a gente olha para o sistema público, né, nosso aqui, a gente tem um impacto muito grande por causa do diabetes, né? Ali, mortalidade alta, internações frequentes, é uma causa principal de cegueira, uma causa principal de doença renal crônica, é uma causa principal de acidente vascular encefálico, de morte por doença cardiovascular, amputação não traumática, que é o caso que é o nosso paciente, né, que nós, do caso guia número 1, quer dizer, o nosso paciente acabou não autorizando a amputação, o doente evoluiu para o óbito, mas o diabetes é a principal causa de amputação não traumática. E isso tudo, né, em conjunto, representa um custo muito alto para a sociedade. Então, seria muito interessante que nós tivéssemos uma política de intervir em pessoas que têm um risco aumentado para desenvolvimento do diabetes tipo 2, como eu acabei de falar, e que essas intervenções tenham um impacto positivo, reduzindo o número de casos de diabetes tipo 2. Existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feita? Obviamente, sim, também nós temos isso no diabetes, né? Formas bem estabelecidas de tratamento e prevenção de complicações para essa patologia são disponíveis. Nós vamos abordar isso também, falar da neuropatia no paciente diabético, falar da doença vascular no paciente diabético em outro momento, né? Aqui, falando de dados importantes, né, que nós acabamos de comentar em relação à importância do diabetes, e ali, voltando, passamos por todos esses itens, né, quando a gente se refere ao diabetes tipo 2. Nós vamos agora falar da aula sobre mecanismo de ação da insulina, que eu já vou passar para esse ponto também. Então, vamos lá, está aqui. Nós vamos falar sobre as drogas para tratamento de diabetes, uso racional de drogas em outro momento. Está incluído aí a insulina. Então, a gente precisa também entender como é o mecanismo de ação da insulina, qual o papel da insulina no nosso organismo, né? Que é o que nós vamos falar agora. A glicose é obtida no organismo por 3 mecanismos, né? Como que a gente obtém glicose, né? A dieta, a absorção intestinal através dos alimentos ingeridos, né? Através da quebra do glicogênio a nível hepático, que fica armazenado, né? É a forma de armazenamento da glicose, que a gente chama de glicogenólise, e também através da síntese de glicose de precursores derivados de carboidratos, proteínas e metabolismo lipídico, que a gente chama de neoglicogênese. Então, absorção intestinal, glicogenólise e neoglicogênese. Dessa maneira,
a gente tem a glicose presente no nosso organismo para ser utilizada, né? Como que a insulina funciona, né? Nós temos aqui a produção da insulina nas ilhotas tem o pâncreas, as ilhotas de Langerhans e a célula beta dessas ilhotas, aonde existe a produção da insulina, o papel do pâncreas como uma função importantíssima endócrina. Aqui, como a sequência da insulina, né, que ela já foi, já sabemos, né, a sequência de aminoácidos, uma proteína, temos a sequência de aminoácidos, e a partir da evolução tecnológica, comentei isso com vocês também, nós temos já, por técnica de DNA recombinante, a produção da insulina para uso e tratamento de diabetes. Aqui, como é regulado a glicemia, normalmente você tem, se a glicose sérica é elevada, as células beta do pâncreas liberam insulina, isso faz com que a glicose fique a nível normal, diminua para nível sérico normal. Quando você tem a hipoglicemia, você tem, ao contrário, a liberação de glucagon, e aí você tem o fígado aumentando a produção de glicose, né, quebrando ali o glicogênio ou fazendo glicose através da neoglicogênese para manter a faixa normal de glicose também. As funções da insulina no organismo são várias, né? Aqui eu tenho um slide que fala a respeito da ação da insulina se acoplando a um receptor, que é o receptor da tirosinoquinase. Quando você tem o acoplamento da insulina nesse receptor, você tem a sinalização para a célula de uma série de ações que eu vou comentar nos slides seguintes, né? Mas você tem a formação de substratos relacionados à insulina, né? Você tem também outros efeitos chamados metabólicos ou mitogênicos, e você tem também uma sinalização para a abertura de canais de transportadores de glicose, que vão fazer que, quando a insulina se acopla ao receptor da tirosinoquinase, essas vesículas, né, elas são transportadas para a membrana celular e permitem que a glicose entre na célula. Aqui, um texto sobre isso, né? Esquematização do receptor da insulina. A insulina liga-se à subunidade alfa do seu receptor, o que provoca a autofosforilação do receptor da subunidade beta, que, por sua vez, induz a atividade da tirosinoquinase. A atividade da tirosinoquinase, o receptor inicia uma cascata de fosforilação celular que aumenta ou diminui a atividade das enzimas, né? Incluindo substratos dos receptores de insulina que medeiam os efeitos da insulina sobre glicose, lipídios e metabolismo proteico. Por exemplo, os transportadores de glicose são translocados para a membrana celular para facilitar a entrada da glicose na célula. É esse mesmo slide visto de outra maneira. A insulina se acopla ali à subunidade alfa, posteriormente à subunidade beta, existe esse receptor da tirosinoquinase, faz com que ocorra a fosforilação e a geração, fosforilação de enzimas e a geração dos substratos do receptor da insulina. Está acoplado a isso. Esses substratos, através da fosforilação de enzimas, vão fazer com que tenha efeito mitogênico, né? Modulem a síntese de glicose, a sinalização para a formação do glicogênio a nível hepático, inibindo a glicogenólise e também inibindo a gliconeogênese. Ação para depósito de gordura, ação para a síntese de proteína e também a sinalização para a abertura dos canais transportadores de glicose a nível da membrana celular. Então, está ali, transporte e metabolismo de glicose para a produção de energia. Isso se chama glicogenólise, né? Nós estamos todos aqui conversando, respirando, prestando atenção, exatamente porque temos esse mecanismo para a produção de energia. Está aqui, a glicose entra na célula e ocorre a glicólise. Essa glicólise vai haver a degradação da glicólise até a formação de piruvato. Esse piruvato vai entrar no ciclo de Krebs
e através de um mecanismo que a gente chama de fosforilação oxidativa, vai haver a formação de ATP para manter todas as funções celulares íntegras. Por isso, nós estamos aqui conversando. Quando entra no ciclo de Krebs, o piruvato, e gera uma quantidade muito grande de ATP, nós mantemos a integridade das nossas células. Aquela etapa inicial da glicólise até o piruvato também produz ATP, mas numa quantidade muito menor. A quantidade maior é dentro do ciclo de Krebs. Para que ocorra essa fosforilação oxidativa, existe a necessidade da presença de oxigênio, como está colocado ali no slide também. Então, é como nós mantemos as nossas células íntegras, vivas, para que tudo possa ocorrer de uma forma adequada. Então, ali, além do transporte e metabolismo de glicose para a produção de energia, nós temos que a insulina estimula o depósito de glicose no fígado e no músculo sob a forma de glicogênio, quer dizer, o depósito de glicose, né? Sinaliza para o fígado interromper a liberação de glicose, quer dizer, ele inibe a glicogenólise e a gliconeogênese ou neoglicogênese, aumenta o transporte de glicose em tecido adiposo e músculo, aumenta a glicólise em tecido o transporte de glicose em tecido adiposo e músculo, aumenta a glicólise em tecido adiposo e músculo para geração de energia, aumenta o depósito de gordura da dieta no tecido adiposo, estimula a síntese de ácidos graxos, a lipogênese, acelera o transporte de aminoácidos derivados da proteína da dieta para o interior da célula, quer dizer, síntese proteica. Quando ela tem esse efeito mitogênico, produção de proteína, síntese de proteína relacionada à insulina, a gente chama que a insulina é um hormônio que estimula o anabolismo. E quando está colocado ali embaixo, inibe a quebra dos depósitos de glicose, proteína e glicose e gordura, significa que ela diminui o catabolismo. Então, a gente muitas vezes se refere à insulina como hormônio anabólico. Aumenta o anabolismo, diminui o catabolismo. Bom, vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar aqui para falar com vocês. Eu estou vendo aqui o chat de vocês. E eu gostaria agora de ouvir as dúvidas de vocês. Por favor, vocês podem escrever no chat, que eu estou vendo, ou podem falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Eu estou vendo aqui na sala de aula, nós já vamos falar sobre a presença. Primeiro, vamos esclarecer as dúvidas aí de vocês. Esses temas relacionados a esse caso guia, que nós comentamos hoje, nós vamos falar ainda de resistência insulínica e obesidade, nós vamos falar ainda sobre o uso racional de drogas no diabetes tipo 2, nós vamos falar também de neuropatia diabética, pé diabético e doença vascular periférica no paciente diabético. Esse conjunto de informações e de aulas, eles vão fazer parte da nossa primeira avaliação mais adiante. Então, hoje eu estou dando 2 aulas, nós vamos mais adiante, nós vamos completar esse pacote relacionado ao caso guia número 1, e isso vai fazer parte da nossa avaliação, da primeira avaliação. Dúvidas? Por favor. Fiquem à vontade. Se ao invés de escrever quiser falar, fica à vontade também. É só abrir o microfone e perguntar. É que é muita gente, né? Eu estou vendo aqui, nós temos 94 pessoas em sala, né? Então, todo mundo falando ao mesmo tempo vai ser difícil, mas podem escrever ou falar, como vocês quiserem. Aqui eu tenho uma pergunta do Gabriel. Está falando que os pacientes com diabetes são tratados inicialmente com insulina. Você está perguntando. Nós vamos falar sobre isso, Gabriel, quando a gente falar de uso racional de drogas, né? Normalmente, a primeira escolha para o diabetes tipo 2 não é insulina, são drogas hipoglicemiantes. Eu vou falar sobre isso em aula. Caso o doente não melhore os níveis de glicemia ou os níveis da hemoglobina glicada com as medidas tomadas, né? Modificações
de hábitos de vida, evitar sedentarismo, modificação da dieta e uso de drogas, que nós vamos falar sobre isso, pode ser necessário também o uso da insulina. A gente vai discutir isso em outra aula. E aqui a Aline está falando, repetir o conteúdo a ser cobrado na primeira prova. Vamos lá. O que vai ser cobrado? Essas 2 aulas que eu estou dando hoje, né, que a gente está falando de aspectos relacionados ao diabetes, nós vamos também falar em outro momento sobre o uso racional de drogas, resistência insulínica e a relação com a obesidade, e também vamos falar de como a gente aborda o paciente que tem complicações vasculares e o paciente que tem neuropatia diabética ou pé diabético. São os temas que vão compor a avaliação para PR1. Vocês podem perguntar mais. Estou aguardando. Vamos lá, gente. Mais perguntas? O Guilherme está me perguntando em relação à abordagem do paciente resistente ao tratamento, né? As medidas para redução de peso e um programa de modificação de dieta também, aquele que não tem aderência, nós vamos falar em outra aula, sim, nós vamos falar sobre isso, né? Como que esses doentes, como você está se referindo, muitas vezes são pacientes que nós precisamos tratar efetivamente o diabético, né? Eu não sei se você está se perguntando a respeito, por exemplo, né, de pacientes que evoluem com obesidade mórbida, né? E dentre lá as complicações da obesidade mórbida está lá também o diabetes tipo 2. Algumas vezes esses doentes pode ser indicado a cirurgia gastroredutora, né? Para que você possa controlar de uma maneira mais efetiva a obesidade, consequentemente, você também vai controlar melhor o diabetes nesses pacientes. Nós não vamos falar especificamente sobre isso, não. Não sei se foi essa a pergunta que você fez. Nós vamos abordar mais o uso de drogas que nós escolhemos para tratar os pacientes com diabetes tipo 2. Né? Mas talvez seja isso que você está perguntando, eu estou acrescentando aí sobre isso. Tá? Mas isso é para caso específico em pacientes que não aderem à obesidade mórbida e aí o médico acaba indicando a cirurgia, né, por vídeo gastroredutora. Alguma outra pergunta? Vamos lá. Professor, no meu Ipiranga tinha uma moça que ela tinha diabetes tipo 2, só que ela era acamada. E ela aplicava insulina. Só que ela estava aplicando insulina porque ela não teve, tipo, os outros medicamentos não fizeram efeito? Desculpa, Vitória, você pode repetir? Eu não entendi direito o início. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo agora, pode falar. No meu Ipiranga, eu tinha uma paciente, uma moça, que ela era acamada e tinha diabetes tipo 2, só que ela aplicava insulina. Ela aplicava insulina porque ela não funcionou outros medicamentos? Não funcionou o quê?
Tipo, outros medicamentos não tiveram Sim, efeito? sim. Veja bem, quando você está tratando diabetes, você tem parâmetros para acompanhar a resposta ao tratamento, né? Esses parâmetros para acompanhar a resposta ao tratamento incluem o controle da glicemia e a diminuição dos níveis da hemoglobina glicada e o intervalo de tempo, né? Eu prescrevi uma determinada droga e vou ver o que vai acontecer mais adiante, né? Em relação ao controle da glicemia e a diminuição dos níveis da hemoglobina glicada. Caso isso não ocorra, nós podemos chegar à necessidade da associação ou do uso da insulina. Óbvio, isso pode ser feito em qualquer paciente, inclusive os pacientes que representam o maior número de casos, que é o diabetes tipo 2. Deve ser isso que você deve ter assistido. Ela deve ter passado por uma fase com o uso de drogas que não deu certo e aí ou foi associado ou foi substituído pelo uso da insulina. Talvez tenha sido isso que você tenha assistido em relação a essa paciente quando você passou no projeto Ipiranga. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Gabriel está perguntando se, no caso do diabetes tipo 2, a hipersecreção de insulina é consequência da resistência insulínica ou a resistência insulínica acontece porque existe uma sobrecarga nos receptores. Na verdade, você tem os dois fatores associados, em maior ou menor grau. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive sobre como é a patogênese disso, quando a gente fala sobre resistência insulínica. Então, eu tenho a resistência insulínica. Eu não quero adiantar a aula para vocês, vai ser a próxima aula. Mas eu tenho a resistência insulínica, o pâncreas tenta compensar com o aumento da produção de insulina, e mais adiante a gente tem a diminuição da produção de insulina e o aparecimento do diabetes. Mas isso vai ser explicado para vocês com mais detalhes quando a gente falar da relação entre resistência insulínica e obesidade no diabetes tipo 2, o aparecimento do diabetes tipo 2. Ok? Mais perguntas? Se quiserem abrir o microfone e falar, por favor, fiquem à vontade. Não tem mais dúvidas? Sem dúvidas. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Conforme o combinado, a aula dada, dúvidas esclarecidas, e agora nós vamos verificar a presença. Vai ser feito da seguinte maneira: eu preciso que cada um de vocês, aqui no chat, escreva presente, que eu consigo identificar pelo nome de vocês e a presença. Eu também estou vendo aqui quantos alunos tem na sala, né? É quase a totalidade de vocês, mas eu preciso que vocês coloquem ali presente, porque depois disso feito, eu vou poder terminar a aula e vou salvar esse chat. Então, eu peço a vocês o seguinte: depois de vocês colocarem presente, vocês podem sair de sala, né? Coloca presente. Primeira coisa, continuem se cuidando, né? Essa pandemia vai passar, nós vamos nos ver mais adiante novamente, tá bom? Foi ótimo estar com vocês aqui e participar, tá? Então,
continuem se cuidando, se protegendo, coloquem presente e depois de vocês colocarem presente, vocês podem sair da sala. Vou ficar até o final aqui observando isso, tá? Por favor.